Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com imensa satisfação que o Instituto dos Advogados de São Paulo realiza esta reunião almoço com a presença do ministro Torquato Jardim. Esta é uma daquelas reuniões especiais, porque eu tenho certeza que todos aqui, os que já não conhecem a história do ministro Torquato Jardim, sairão encantados. Não só porque é uma pessoa que detém inúmeras credenciais do ponto de vista profissional e acadêmico, é carioca, mas teve a oportunidade de, como ele mesmo diz, ser brasileiro, de conhecer e conviver em todo o país. Tem pós-graduação no exterior, na Universidade de Michigan, em Georgetown, em Washington, no Instituto de Direitos Humanos de Estrasburgo. É um dos advogados mais respeitados na área do direito eleitoral, com livros publicados, mas mais do que isto, sempre se enquadrou naquela figura de fato do jurista, falando sempre sobre o direito, a política, a economia, como conferencista em diversos países do mundo. E não é por acaso que ele foi convidado para um posto tão importante num momento tão difícil do país. Talvez realmente seja o problema da corrupção, e nós vimos agora no jornal de hoje do Valor Econômico, naquele caderno do final de semana, uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia, onde ela muito bem coloca ou a ética ou é o caos. Mas isto é uma premissa. É fundamental que nós tenhamos, nós que cuidamos com rigor técnico-jurídico, os caminhos, as balizas para que o Estado possa se desenvolver adequadamente. E nosso ministro Torquato Jardim é poder expor a sua preocupação, a sua visão realmente fundamental de Estado, não de governo, mas de Estado, no sentido de estabelecer balizas fundamentais para que o direito público possa se desenvolver de forma adequada. Senhoras e senhores, recebam para o nosso privilégio o ministro Torquato Jardim. Muito boa tarde, senhoras e senhores. É uma alegria estar entre colegas. Eu não sei quem eu conheço há mais tempo. Se é o Antônio Tito Costa, se é Adilson Dalari, se é Sérgio Ferraz, se é Pedro Nies. São os 4 mais antigos, em cujas pessoas eu homenageio a todos os demais. Outros, eu os conheci por intermédio geral da Taliba, como também o professor Ernesto Carvalhosa. É uma grande alegria, portanto, estar aqui com vocês todos. Presidente Alfeld, muito obrigado pelo seu convite. Eu uso o sobrenome do ancestral alemão, porque temos laços comuns em Juiz de Fora. O presidente Alfeld se referiu a mim como carioca. Eu me sinto mais brasileiro. Meu pai é de Goiás Velho, minha mãe é do estado do Rio. Eu aprendi a caminhar, a falar na Bahia. Talvez por isso eu seja tão falante. Mas, com as devidas escusas da minoria eventualmente presente, joguei no Atlético Mineiro, Galo. Cada um com o seu passado. Eu sei que há um cruzeirense aqui, já nos acertamos. O Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU tem uma tarefa nova. Ele herda 15 anos de tradição da CGU, que por sua vez já herdava tradições da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda. A tarefa nova que me foi proposta pelo presidente Michel Temer, também nosso colega advogado, também nosso colega professor, também membro desse instituto, foi ir além. Não nos satisfazermos com a legalidade formal. É preciso, disse-me ele, ir além da correta prestação de contas enquanto parâmetro legal,
Precisamos ir além. A correta prestação de contas no sentido material em face da sociedade. Gastar bem não é gastar conforme a lei. Gastar bem é onde haja consequência útil para a sociedade civil. Em educação, em saúde, segurança, que são os 3 temas, geração de emprego, os 4 temas que mais ocupam hoje o governo brasileiro. Na tarefa das muitas do Ministério da Transparência, 2 têm chamado mais a atenção. Há uma terceira que fica para sexta-feira que vem, em São Paulo, em outro ambiente de advogados também. Uma é o trabalho anticorrupção. Em decorrência de tratados internacionais perante a ONU, a OEA e a OCDE, o Brasil editou a Lei Anticorrupção. Lá estão o processo administrativo de responsabilização e o de leniência. A responsabilização é a iniciativa ex officio do Ministério toda vez que haja um fato relevante que mereça investigação. Semana passada, para citar apenas um exemplo, Revista de Circulação Nacional trouxe uma imensa manchete, uma imensa matéria sobre a Embrapa. Na segunda-feira, ex officio, abriu-se uma investigação. E assim, outros exemplos que podem ser dados. Lá na leniência, a pessoa jurídica se autodenuncia, por assim dizer, perdoem-me os criminalistas. Eu sei que essa palavra é péssima, mas a pessoa jurídica se apresenta perante o Ministério da Transparência com a Controladoria Geral da União e admite fatos ilícitos e se compromete a apresentar toda a informação documentada possível, numa relação bilateral que começa, antes de tudo, pela lealdade. É preciso que efetivamente apresentem-se os documentos. Ainda semana passada, foi encerrado um processo de leniência ex officio, resilição unilateral do Ministério, porque a empresa, uma das famosas que estão por aí, não era leal na correta e tempestiva apresentação das provas. Consequentemente, será aberto um processo, já foi aberto um processo de responsabilização. Esse é o trabalho principal. Quais são os problemas? São vários. O primeiro é institucional, rigorosamente constitucional. A lei anticorrupção, neste passo, não é boa, porque comete o pecado constitucional de pretender conferir exclusivamente à então CGU, hoje Transparência/CGU, a condução isolada do processo. A exclusão de 3 organismos constitucionais: o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União. O Tribunal de Contas da União, no artigo 71, inciso 2 da Constituição, claramente diz julgar as contas de qualquer pessoa que tenha feito uso de recursos federais de qualquer natureza, bens, valores e recursos federais. Eu me vinculo a essa interpretação lata, porque no passado já distante, quando eu era magistrado, votei no Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando Sepúlveda Pertence e Carlos Maura Veloso, no sentido de que 71(2) da Constituição faz do Tribunal de Contas da União um órgão de natureza judicial. Julgar. Ele é órgão auxiliar do Congresso Nacional, no inciso 1, quando oferece parecer prévio sobre as contas do Presidente da República. Então, o Tribunal de Contas da União não pode ficar de fora. O Ministério Público Federal fala por si mesmo. Ele não pode ficar de fora. Tem toda a sua responsabilidade constitucional. E a Advocacia Geral da União, que é um terceiro ente constitucional. Qual é a solução? Fica o convite aqui. Quem sabe o Instituto não abre um grupo de trabalho, de estudo, para encontrar a solução. A lei é ruim. A lei é inoperável. Por isso mesmo, meu primeiro trabalho foi de natureza diplomática. Se me permitem, os amantes da cultura francesa, eu me senti como Talleyrand no Congresso de Viena, em 1815. Todos queriam ocupar a França. Eu não consegui. E Talleyrand entregou apenas Alsácia e Lorena, que recuperaram mais tarde. Então, o que significa? Que as portas do Ministério foram abertas ao Tribunal de Contas da União. Há uma convivência diuturna. O Tribunal assiste passo a passo qualquer processo que se passe no âmbito da CGU. Qual é o problema? É que o Tribunal de Contas da União não é voz única. São 9 ministros. Os processos não são distribuídos por prevenção. Vários ministros são relatores de diferentes processos de leniência. De acordo com a instrução normativa que eles baixaram,
E essa é outra questão constitucional. Na primeira leitura da Constituição, quem tem competência para regulamentar a lei é o Presidente da República, não é o Tribunal de Contas da União. Esse é outro ponto de convivência constitucional a ser resolvido. Então, para não atrasar o trabalho, não ficar as gavetas lotadas, passamos a conviver com o Tribunal de Contas todo o tempo. Eles fazem todas as auditorias que querem. Permanece a questão do Ministério Público Federal. Deve ter lido que depois de árduo trabalho foi possível concluir um acordo com a empresa holandesa SBM, 341 milhões de dólares de multa. O acordo foi assinado pelo Procurador da República no Rio de Janeiro, mas o acordo contém uma cláusula. A vigência só ocorrerá quando o Ministério Público Federal aprove o acordo. A segunda instância interna administrativa do Ministério Público Federal não aprovou o acordo, pediu novas diligências. Então, nós temos dois problemas constitucionais. De facto, o Ministério Público Federal passa a ter um poder de veto sobre a atuação do Tribunal de Contas e do Poder Executivo, seja na AGU, seja na transparência. É uma questão constitucional. Segunda questão constitucional, a interpretação que aquele órgão constitucional faz da independência funcional dos seus membros. Cada procurador é um ente independente do Ministério Público Federal. Age por si. Vejam, por exemplo, a última questão suscitada há 10 dias, quando, na véspera da votação da emenda constitucional do teto de gastos, um procurador da República, que dirige um órgão administrativo interno da instituição, emitiu uma nota dita técnica, afirmando a inconstitucionalidade da emenda constitucional. Não era uma manifestação da instituição, porque não subscrita pelo Procurador-Geral. Então, esse é o quadro constitucional, esse é o quadro institucional. Como ser eficaz, como mostrar resultado dentro dessa perspectiva? É o que se procura fazer constitutivamente aos poucos. O trabalho diplomático junto ao Tribunal de Contas da União, que é muito bem recebido, mas são 9 ministros diferentes. São 9 staffs técnicos diferentes, com 9 visões, nem sempre coincidentes. O Ministério Público fica totalmente aberto. Os recursos administrativos estão pendentes. E com a Advocacia Geral da União, para os interessados, nos próximos dias, a ministra Grace e eu vamos editar uma portaria conjunta estabelecendo os passos da investigação, queira Deus que com a aprovação do Tribunal de Contas da União. Esse conflito constitucional teve momentos mais dramáticos, mais complexos. Em determinado momento, o governo anterior editou uma medida provisória, afastando do cenário da aplicação da lei o Ministério Público, o TCU e a AGU. Podem imaginar a confusão institucional. No segundo momento, o secretário executivo que respondia pelo Ministério, uma longa eternidade de quase 7 meses, foi ao Supremo Tribunal Federal e obteve liminar e mandado de segurança contra os atos do Tribunal de Contas da União. Então, era parte desse quadro convulsionado de convivência para encontro da eficácia. Hoje são 19 processos que estão em curso, a maioria deles em Curitiba, onde há um staff técnico do Ministério, com assistência permanente ao juiz federal e ao Ministério Público Federal. Atuam com a mais absoluta autonomia. Eu não sei nada do que está se passando. Faço questão de não saber nada do que está se passando. Por 2 motivos. Primeiro, para não dizer que eu fazia notícia. Segundo, para ficar clara a autonomia legal e administrativa dos funcionários de carreira e estáveis que compõem o grupo de investigação. Não há ingerência política de natureza alguma. Se e quando, eventualmente, for necessária a atuação institucional do Poder Executivo, então o ministro de Estado, em acordo prévio com outras autoridades do Poder Executivo, tomará a decisão política necessária, jamais a decisão administrativa que interfira ou desfaça ou prejudique ou iniba a atuação que deve ser livre e independente do quadro de servidores. Ainda neste âmbito, há um outro tema. Se me permite o anglicismo, onde é que está a mordida? Where is the bite? Há 14 anos, há muito, está sendo investigado e tornado público. Cito sempre
o fato de que em 240 operações operacionais especiais, 240 operações operacionais é terrível, né, Tito? Em 240 operações especiais dos últimos 13 anos, portanto, é uma série histórica, técnicos do Ministério, junto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, verificaram o correto uso de verbas federais nos municípios. Em 240 operações, 67% é desvio de verba federal para nutrição, alimentação, medicamento e saneamento básico. 2/3 são desviados. De crianças, a essa altura, são 3 gerações de crianças que não têm a alimentação e medicamento e o saneamento ao seu alcance, porque há desvio de verba federal. Aí eu pergunto, onde é que está a mordida? Qual é a sanção? A Polícia Federal completa a investigação. O Ministério Público, com seus limites humanos de operação, propõe algumas ações no plano estadual e no plano da União. Mas qual é a consequência? Em um determinado município da Paraíba, foram presos ou autuados a avó, a mãe, o pai e o padrasto de um deputado federal no mesmo município, em sucessivas administrações públicas. Porque ninguém tem medo da sanção legal. Este é o desafio maior da autoridade pública em qualquer plano, União, Estados e municípios, para conter a corrupção, conter o desvio de verbas públicas. Onde está a mordida? O que tem procurado fazer, no outro plano, o Ministério? Um programa conduzido pelo Antônio Augusto, de Comunicação Social aqui presente, de atingir 3.600 pequenos periódicos, semanais ou quinzenais, estações de rádio no interior do Brasil, para dar a notícia. Escuta, aqui no seu estado, no município vizinho, 4 pessoas estão na cadeia porque desviaram dinheiro da merenda escolar. É preciso uma sanção social. Ou lembrando, o velho, recentemente falecido, filósofo e líder dos estudantes no 68 da França, é preciso ficar indignado. Se não houver sanção social ativa, não vai mudar. Na escola particular, os que fazem, pais e mães, se o professor falta aula, se o ensino não é de qualidade, se a mensalidade for aumentada sem consulta prévia, eles se reúnem e vão coletivamente, em grupo, reclamar da escola. Por que não se faz a mesma coisa na escola pública? Por que há essa indiferença das famílias com os filhos que estão na escola pública? Por que não se reúnem também, eficazmente, para fazer a cobrança? A essa altura, a gente está mais experiente do que eu, muito mais estudiosos que eu no direito público aqui presente. É preciso enfatizar, se me permite, a sanção social. Se não houver sanção social, não haverá sanção eficaz no âmbito do direito. É preciso ter medo da caneta do juiz. É preciso ter medo da caneta do Ministério Público. É preciso ter medo da caneta da investigação administrativa. Enquanto não houver esse temor, quando houver essa ação social, não haverá sistema algum eficaz o bastante para enfrentar este tema. Por isso mesmo, inspirado em artigo e estudo do professor Modesto Carvalhosa, o Ministério propôs ao Congresso Nacional, como uma das modificações na lei anticorrupção, a alienação compulsória do controle acionário. Sem alienação compulsória do controle acionário, ninguém terá medo da caneta de ninguém. Que vejam as estruturas. Aquele livro, todo brasileiro devia ler, Capitalismo de Laços. Não é? As empresas que mais são agora notórias na investigação da Lava Jato. Só uma cometeu o equívoco de colocar um filho na direção executiva. Está preso. As outras todas têm os seus executivos, que é a palavra chique para empregado caro. Seja a carteira assinada, seja um contrato de prestação de serviço, pessoa jurídica, para diminuir a tributação. Os donos do capital continuam isentos. Não acontece nada. Pagam a multa para o seu executivo, fazem a delação necessária e continua o dono do pedaço. Como diria Rezeg, continua dono do pedaço. Na minha geração, isso é uma modernidade absoluta falar dessa expressão. Né? Então, este é um ponto. Talvez aí a sanção legal / social possa surtir efeito.
Senhor fulano de tal, sua família há 80 anos faz obras públicas no Brasil. Ótimo, parabéns. Daqui em diante, não. Asta pública, na forma do Código de Processo Civil. Vai à asta pública. Talvez aí se crie. Agora, ter isto aprovado no Congresso Nacional é outra história. Eu fico no Ministério da Transparência, quem cuida da Secretaria de Governo em relação ao Congresso é outro colega de ministério, não sou eu. Fica o desafio. É nessa mesma linha que o Ministério... Quanto tempo mais eu tenho? 5 minutos? Para o meu jogador de basquetebol, 5 minutos é a eternidade. Tudo pode acontecer em 5 minutos. Não é? Outro tema decorrente desse ambiente de transparência, de conhecimento, é um estudo que se faz no Ministério, está na fase intermediária, de conhecer o porquê, e só isso, apenas conhecer o porquê do fato que a Administração Pública Federal indireta, neste ano, gastará 2,2 bilhões de reais em serviços jurídicos terceirizados. Só quer saber por quê. Ninguém pressupõe nada contra ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém está atrás de ninguém. Apenas isso. Por que uma estatal com 900 advogados no seu quadro, servidores estáveis, ainda precisa gastar 140 milhões de reais ano com serviço terceirizado? Não é pedir um parecer do professor Carvalhosa, do professor Sérgio Ferraz, não. É ter escritórios permanentemente executando o serviço. É só isso. Acata-se a premissa do Superior Tribunal de Justiça de que a licitação é na modalidade de inexigibilidade. Professor Adilson, é modalidade de licitação, não é uma não licitação. Logo, a escolha há de ser um ato administrativo motivado. Por quê? Inexigibilidade. Estão lá os requisitos. Não vou repetir porque aqui somos todos estudiosos da matéria. Por quê a inexigibilidade? Conhecemos muito bem o mercado. Por que? Não vou citar o nome. 3 grandes escritórios de São Paulo tentaram operar no Brasil inteiro, mais de 10 estados, e desistiram. Porque não havia controle de qualidade antes de tudo. Então, como é que eu vou aceitar a premissa necessária de que um determinado escritório feche com uma grande estatal que opera no Brasil inteiro, que é totalmente capilarizada no Brasil, possa ele operar em 17 unidades da federação? Eu não acredito. Isso é como acreditar que o Flamengo possa jogar domingo, quarta e sábado em 3 categorias diferentes. Não vai ganhar nenhuma das 3. Nem Série A, nem Série B, nem Série D. Se for Fluminense, volta no tapetão. Mas enfim. Não é razoável. Não é razoável. Ou seja, não pressupõe nada contra ninguém. Só quero saber por quê. Porque é o uso de recursos públicos. É o uso de recursos da fazenda pública. Se fosse uma estatal, sociedade, economia mista, verdadeiramente empresa privada, e não fictamente empresa privada, que não precisasse a todo ano aporte de capital do Tesouro Nacional para pagar suas dívidas, para poder oferecer crédito e para cobrir dívida do Fundo de Aposentadoria, do Fundo de Previdência Complementar. Muito bem. Gerou seus recursos, mas na medida em que só consiga existir porque há aporte anual substantivo de recursos do Tesouro Nacional, eu acho que compete legalmente ao Executivo buscar saber por quê. São esses 2 dos muitos temas legais com que se depara o Ministério da Transparência, controle, fiscalização e controle geral da União. Contrariamente ao que se imaginou logo no início, a CGU não foi extinta, ela foi expandida. Nada do seu orçamento foi reduzido, nada da sua competência foi reduzida. O decreto foi mal escrito. Porque artigo 1º, ficam extintos 2 pontos. Não ficou extinto coisa nenhuma. Os outros ministérios foram extintos. Ficou transformada. Faltou redação. E aí a crítica fácil, apressada e desinformada. Mas são esses 2 de meia dúzia de grandes temas com que se depara o Ministério da Transparência, rigorosamente no âmbito do direito. Não vamos nem discutir o âmbito da auditoria, o âmbito de cooperação internacional. É surpreendente o número de países que querem adotar o modelo CGU.
Estive recentemente na Tunísia e a Liga Árabe, 18 países pediram a ajuda brasileira. Há fora muitos países da América Latina. Então, há também esse espaço, tipo Itamaraty. Não falta viagem boa, até para Paris. E vai se volta, não porque os franceses queiram a nossa ajuda, não. É que você vai à África e volta via Paris. Vai-se e volta a outras regiões. Né? Ninguém vai entrar no mundo árabe, ficar 10 dias na Palestina, como eu vou fazer daqui a pouco, sem escolher uma boa entrada e saída. Aliás, aceito sugestões. Meus caros amigos, minhas caras amigas, nessa rápida conversa descontraída, como sugeriu o presidente Alfeld, uma brevíssima notícia que trago a vocês sobre as questões jurídicas que nós, advogados, nós, professores, eu, ex-professor, temos que enfrentar no dia a dia nesse papel que me parece importante no ambiente geral da transparência. O Brasil clama por ética, o Brasil precisa reconstituir a ética, o Brasil precisa redescobrir a ética pública. E é esse o nosso propósito. Muito obrigado.